vamos direto para os Estados Unidos. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, insistiu hoje que a guerra contra o Irã acabou e que, claro, na perspectiva dele, os Estados Unidos venceram. De acordo com Marco Rubio, a operação militar chegou ao fim, porque não há mais ataques dentro do território iraniano. Enquanto isso, as ofensivas prosseguem no Estreito de Hormuz e no Golfo Pérsico. E a Mariana Jangiacomo vem conosco ao vivo nos trazer mais informações. Muito boa tarde, Mari, bem-vinda. Oi, Yuri e Débora, boa tarde a todos. Yuri, o secretário de Estado americano Marco Rubio foi questionado por uma deputada, a deputada democrata Sarah Jacobs, da Califórnia, sobre se a guerra teria chegado ao fim. E ele disse que a operação militar Fúria Épica, Rubio não chama o conflito de guerra, ele usa a operação militar, ao contrário do que faz Donald Trump, ao contrário do que fazem outras lideranças dos Estados Unidos, e ele disse que então a operação militar acabou sim. E a deputada perguntou, mas quem ganhou então a guerra? E ele disse que foram os Estados Unidos, porque os Estados Unidos prejudicaram muito as capacidades militares do Irã. Então, por isso, os Estados Unidos definem a vitória e definem quem ganharam, ou seja, definem quem ganhou e dizem que são eles mesmos. E a deputada seguiu questionando e criticando esse posicionamento de Rubio, dizendo que o povo americano não vai ser enganado, que o povo sabe que essa guerra continua. Agora, o que a gente tem de fatos? Quais são os fatos, né, Yuri e Débora, para a gente entender? Porque narrativas a gente tem muitas, de vários lados e se contradizendo o tempo todo, desde que essa guerra começou. Fato é que há um cessar-fogo extremamente frágil em vigor, com ataques acontecendo, e ataques de ambos os lados. Os Estados Unidos mesmo divulgaram uma série de ataques agora recentes, chamaram de ataques defensivos contra o sul ali do Irã, dizendo que são ataques contra lançadores de mísseis, contra outras instalações desse tipo. O Irã atacou o Kuwait. O ataque chegou a atingir o aeroporto do Kuwait, ferindo dezenas de pessoas e deixando pelo menos uma pessoa morta. O premier israelense Benjamin Netanyahu deu uma entrevista à CNBC dizendo que está pronto para retomar os ataques em larga escala contra o Irã, se assim quiser Donald Trump. Ou seja, há uma movimentação muito grande indicando não uma melhora da situação no sentido de fim da guerra, mas o contrário, indicando como esse cessar-fogo é frágil e como há de fato ainda ataques acontecendo e ameaças, principalmente por parte de Netanyahu, mas vez ou outra por parte de Donald Trump, que desde o meio de março diz que vai fechar um acordo, cria toda uma expectativa e esse acordo acaba não acontecendo. E aí, em meio a tudo isso, Marco Rubio defendendo ao Congresso que a operação militar, sendo muito cuidadoso para não usar o termo guerra, acabou sim e os Estados Unidos venceram. Claro, né, a Casa Branca quer aprovar um orçamento que aumente em 50% os gastos militares, está tentando conseguir mais dinheiro, não só porque essa guerra, não só para essa guerra, mas para outros conflitos também, já que essa guerra está sendo muito custosa em vários sentidos para Donald Trump, Yuri e Débora. Obrigada, Mariana Jangiacomo, pelas informações. Muito custosa, né? Tanto pela imagem, aprovação interna, né? Como você sempre traz para a gente, quanto financeira também. Excelente trabalho para você nos Estados Unidos. E teve manifestação importante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque ele admitiu que teve uma discussão acalorada com o premier de Israel, Benjamin Netanyahu. Foi em uma entrevista a um podcast, o republicano afirmou que ficou incomodado com o chefe de governo israelense por causa dos ataques feitos ao Líbano. Por quê? Porque essa ofensiva tem dificultado as conversas entre Washington e Teherã sobre a guerra no Oriente Médio. Apesar de ter reconhecido, né, que essa conversa foi tensa com Netanyahu, Trump insistiu que os dois se dão bem. E na mesma entrevista, o presidente americano também afirmou que o Irã já concordou em não ter uma arma nuclear e que ele e o Ayatollah vão se encontrar em algum momento, Yuri. E ainda no noticiário internacional, Israel e Líbano continuam hoje as negociações em Washington em uma tentativa de consolidar o cessar-fogo. O fim da ofensiva das forças israelenses contra alvos do Hezbollah no Líbano é uma das exigências do Irã para um acordo de paz com os Estados Unidos. Israel e o grupo apoiado pelo Irã voltaram a trocar ataques durante a noite. O presidente americano Donald Trump disse que Israel não avançaria sobre a capital libanesa, Beirute. Apesar disso,
o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reafirmou o plano de atacar o sul do Líbano.